Este é um vídeo diferente do que você já assistiu por aqui, onde eu vou compartilhar um pouco da minha experiência pessoal em relação à aceitação de coisas que eu estava rejeitando em mim. Eu vou falar sobre a fuga de si mesmo, trazendo o meu exemplo pessoal baseado no que eu percebi de comportamento, dos julgamentos, de coisas que eu realmente estava sofrendo por não aceitar. Vai estar relacionado com mediunidade. Eu acho que eu nunca falei abertamente aqui no canal sobre essa parte da mediunidade, sobre esse lado sensível que eu tenho, assim de uma forma mais consciente. Eu já cheguei a comentar em um vídeo ou outro que eu passava por bastante oscilação das emoções e que era um desafio para mim. Então, de certa forma, eu cheguei a deixar transparecer um pouco esse lado sensitivo, mas até então era um lado que eu não estava aceitando completamente. Até uma semana atrás, eu via realmente como um desafio que estava me causando sofrimento e não estava valorizando o lado bom que eu também sinto. Então, hoje eu não vou seguir nenhum roteiro específico, simplesmente eu vou me abrir para você, para compartilhar um pouco do que acontece comigo de forma sincera, aproveitando que eu estou aqui de visual novo. Dei um tempo no canal, achei que eu tinha que focar em outras coisas, e nesses últimos dias eu senti internamente de voltar, de se expressar, de usar as redes sociais para trazer alguma mensagem para alguma pessoa aí em qualquer lado deste universo que precisa se conectar com isso, que precisa ouvir o que vai sair através dessa pessoa aqui, dessa personalidade, que eu não faço ideia do que seja. Eu até inclusive pedi sugestões lá no meu Instagram, no WhatsApp, em outras redes, de assuntos, temas que as pessoas gostariam que eu trouxesse. E aproveito e já faço esse convite aqui para você também, para você comentar depois aqui abaixo do vídeo. Voltando no assunto da minha experiência, essa parte da mediunidade, mais em relação a começar a sentir emoções de outras pessoas que eu interpretava que estava sofrendo ou que a pessoa estava passando por algum desafio e eu ficava sabendo e aquilo me tocava de uma forma que me causava sofrimento, dor, vontade de chorar mesmo. Eu interpretava que a pessoa estava sofrendo e às vezes eu até acho que eu sofria mais do que a própria pessoa estava sofrendo no campo emocional. Às vezes eu acho que o impacto da forma que eu interpretava em mim era bem maior do que a pessoa deixava transparecer ou que ela tinha consciência. Eu comecei a perceber isso já tem 5 anos, mais ou menos, que foi no final de 2020 para 2021, quando eu fiz uma mudança que já vinha acontecendo do lado da carreira. Então, o meu processo se deu mais na área do trabalho, na área profissional. Eu já tinha acumulado algumas experiências traumatizantes
passei por experiências de estresse em outros empregos, desde a adolescência, na verdade, desde o primeiro emprego, mas até então eu não tinha me dado conta disso. Até chegar a um ponto que eu pedi demissão em 2017 para focar no meu negócio digital. Eu estava estudando o mercado de afiliados, já tinha criado canal, site, blog e via pessoas ganhando dinheiro. Aquilo despertou em mim esse desejo de criar algo para mim, para fugir das situações de CLT. Então, de certa forma, eu estava buscando a independência na área profissional, tendo o meu próprio negócio. E aí, a partir de 2017, eu comecei a focar 100% nisso, utilizando as ferramentas, as estratégias do marketing digital para construir uma autoridade na internet, para vender, para que eu pudesse indicar os produtos que eu utilizava, que eu acreditava para ganhar as comissões. E depois surgiu uma oportunidade de atuar na parte de prestação de serviços, com mais 2 sócias, né? Aí eu entrei, né? Começamos a prestar serviços, isso na pandemia, justamente quando tinha o maior potencial de crescimento, estava crescendo, as pessoas estavam procurando mais, muitos que não estavam ainda na internet, sentiram na pele essa necessidade, né? Porque os comércios, muitos pararam na pandemia. Mas foi um momento onde eu realmente senti que eu estava cansada, já estava frustrada mesmo, perdi o interesse, deixou de fazer sentido para mim. E eu também entrei em questionamentos existenciais, em crise de querer saber qual que era o meu propósito, de achar que eu tinha que ter um propósito específico. Então eu precisei mergulhar em mim mesma, me aprofundar numa jornada de autoconhecimento. Creio que eu já falei sobre isso aqui no canal. A partir de então, eu parei completamente esses projetos em 2021 para fazer terapia, me aprofundar realmente no autoconhecimento. E foi a partir disso que eu já estava sensível, né? Já vinha passando por esses conflitos existenciais. E aí eu fui ficando mais sensível ainda e comecei a sentir essas emoções que eu comentei em relação a outras pessoas. E aí eu não sabia o que fazer, eu fazia oração para a pessoa, prece, me sentia melhor. Aí depois eu comecei a estudar o Reiki, aí quando acontecia de me conectar com alguém, assim, que eu sentia que a pessoa não estava bem, eu enviava Reiki. Meses depois eu fui conduzida para o espiritismo para entender melhor esse lado da sensibilidade, da mediunidade, que até então eu não dava atenção para isso. Mas, devido às minhas necessidades, eu meio que fui obrigada a começar a frequentar uma casa espírita, começar a estudar a mediunidade, para entender melhor o que estava acontecendo comigo. E isso me ajudou muito. Eu tinha muito medo desse lado invisível, na verdade. E fui perdendo o medo aos poucos, conforme eu fui estudando, comecei a frequentar, ia observando. Claro que não vou dizer assim que eu não tenho medo, né? Mas já venci muito
muito assim dessa barreira desse medo que eu tinha. E eu comecei na parte prática, trabalhando na mesa mediúnica, não tem nem 6 meses, na verdade, porque depois teve recesso também, e vamos voltar agora. E por enquanto, só lá, eu fico lá na mesa, assim, percebo assim, alguma sensação ou outra, aí depois passa no final. Mas eu venho passando por vários processos internos desde então. E nos últimos meses eu foquei bastante nessa parte de perceber ou decidir se eu realmente iria continuar no espiritismo, de me questionando, na verdade, se fazia sentido estudar mediunidade, já que eu estava sofrendo, e trabalhar com isso, de certa forma, e me deixaria cada vez mais sensível, e eu iria sofrer mais. Teve vários momentos que eu quis abandonar tudo e chutar o balde para bem longe. E na última semana que eu pensei em fazer isso, porque eu não estava sabendo lidar com o que eu estava sentindo, aí eu sentei, primeiro eu falei que eu pensei realmente em parar, em dar uma pausa para cuidar de mim, do meu emocional mesmo, me equilibrar. Depois, aí eu sentei, né, fiz uma oração, falei com Jesus. Aí me veio uma clareza depois que eu estava fugindo dessa parte da sensibilidade que é uma característica que está em mim, que mesmo que eu pare de desenvolver a mediunidade, mesmo que eu deixe de lado isso, eu ainda vou continuar sendo esta pessoa, ainda vou continuar sentindo energia de pessoas, de ambientes, e é algo que não tem como fugir, é algo que está em mim e que talvez seja o que é mais real em mim, essa capacidade de sentir. E não é porque eu sinto algo que significa que eu seja, né, aquela emoção. É passageiro. Então, eu não sei se eu já aceitei assim 100%, mas eu tive essa clareza que eu estava fugindo do que está em mim, de parte de mim, que eu estava negando a mim mesma, tentando fugir daquilo que eu estava sentindo. Ou seja, o problema não era sentir nada que estava me incomodando, que fosse uma tristeza, uma agitação, uma ansiedade. Não tinha nada a ver. O problema que estava me causando sofrimento é que eu não estava aceitando que eu tenho esse lado de sentir. Eu estava negando essa característica que está em mim, que pode ser o lado mais bonito que eu tenho. E ter se dado conta disso, de certa forma, me trouxe um alívio, um conforto. Acredito que eu já aceitei boa parte deste lado. E depois disso, eu fui conectando com outras coisas, ambientes que eu ia, que às vezes eu me sentia irritada. E
fui fazendo essa ligação que simplesmente eu estava tentando fugir do que eu sentia em qualquer lugar que eu estivesse, né? Tentando fugir daquela realidade naquele momento. Estava negando, né, o que estava acontecendo ali naquele momento, negando as emoções que se manifestava através de mim. Então, isso, de certa forma, foi um passo bem interessante ter se dado conta disso, sim, trouxe muito alívio. E eu quis compartilhar com você, porque muitas vezes nós sofremos por vários desafios que enfrentamos, achando que são as coisas externas que está nos incomodando. Mas, na verdade, a fonte mesmo está dentro de nós. E quando você simplesmente aceita aquilo que está acontecendo, aceita o que você está sentindo. Claro, quando eu digo aceitar, não significa que você não vai fazer nada, que você não vai agir de uma forma diferente, que você não vai fazer alguma mudança. Mas simplesmente aceitar o que acontece do jeito que acontece, aceitar o que a vida colocou ali na sua frente. Se está na sua vida é porque você precisa aprender alguma coisa, é porque você é capaz de lidar. Então fica essa reflexão. Espero que seja útil para que você aplique na sua vida, em qualquer situação. Que você lembre que quando você aceita, tudo fica mais leve. Tudo fica mais simples. Começa a surgir uma paz a partir disso. Finalizo este vídeo por aqui. Convido você a deixar aqui abaixo o seu comentário, tanto em relação ao vídeo e também de sugestões de temas, assuntos que você gostaria que eu trouxesse por aqui, em relação à mediunidade ou autoconhecimento, natureza que eu gosto, ou seja, sobre o meu estilo de vida, qualquer coisa aí que vier de inspiração que você realmente gostaria que eu trouxesse, comente aqui. Eu vou adorar saber a sua opinião e receber a sua contribuição por aqui, para que eu possa criar algo interessante para compartilhar com outras pessoas, com a sua participação. Finalizo por aqui, fique em paz e lembre de se inscrever também no canal se você ainda não for inscrito. Até a próxima!